Muito boa tarde, muito boa noite. Um prazer enorme estar com vocês. É uma felicidade caminharmos cada dia um pequeno passo, mas caminharmos. Kardec propôs exatamente essa posição. Reconhece o espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por lutar por ser amanhã um pouquinho melhor do que hoje. O processo, a boa vontade, a boa intenção que o homem comum supõe preencher o inferno, dizendo que de boa intenção o inferno está cheio. Muito pelo contrário, é extremamente importante. É a boa vontade que define a qualidade do ser. Paz na terra aos homens de boa vontade, aponta Jesus. A intenção de uma criatura é que venha definir a qualidade dos seus atos, a qualidade das suas conquistas, a sua verdadeira elevação. Vejam a questão da caridade. Pessoas entregam cestas básicas por diversas razões, por exemplo. Candidatos políticos entregam cestas básicas. Dirigentes religiosos entregam cestas básicas, mas o primeiro faz essa entrega para obter votos, o segundo pode muito bem fazer a entrega do alimento para reforçar a sua instituição, para angariar simpatizantes. Então isso torna a doação de alimentos abominável? Claro que não. Evidente que algumas pessoas, infelizmente não a maioria, quando fazem doação de roupas, brinquedos, alimentos, preenchem seu coração de bons sentimentos, de compaixão, de uma busca sincera e profunda de encontrar o que aquela pessoa realmente está precisando. Fred Maia, numa poesia, disse: ainda é de pão a fome que abate o homem, quando é maior a fome de abraços. Então, quando reerguermos os abatidos do mundo, dando-lhes roupas, comidas, brinquedos, bens materiais, saibamos que a fome mais profunda, que nem ele consegue distinguir, é a fome de amor. Todas as criaturas da terra têm fome de amor. Os próprios criminosos, os terroristas, os corruptos, os violentos de todo tipo pedem amor, sem que eles mesmos sequer suponham disso. O que eles estão a pedir é amor. Muito bom, hoje viemos falar sobre a presença de Deus. Onde Ele está presente? Uma primeira tendência de nós respondermos essa pergunta é que Deus está presente em tudo. Essa doutrina é muito antiga. Ela foi chamada de panteísmo. Tudo que é pan é tudo. Pan representa tudo. Porém, de se investigar se esse entendimento sobre Deus, que tudo contém Deus, que Deus, portanto, está em tudo, se não é uma meia-verdade.
Vamos lá? Nas questões 14, 15 e 16 de O Livro dos Espíritos, nós vemos a abordagem e a resposta dada pelos Espíritos a essa questão, que nos aproxima, que nos capacita a dar um passo adiante na compreensão possível de Deus. Antes da questão 14, há uma observação do que vem a ser a doutrina panteísta. A doutrina panteísta acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo após a morte seria absorvido por esse mesmo universo. Do grego pan, que significa tudo, e teos, que significa Deus. E a questão 14 diz o seguinte: Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e todas as inteligências do universo? Se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria, não seria Deus, porque seria consequência e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo a causa e a consequência. O essencial é que Deus existe. Disso os homens não devem duvidar, e nem ir além, para não se perderem num labirinto do qual não poderão sair. Efetivamente, a discussão teológica gera poucos avanços, se é que gera alguns, na criatura. Que é Deus, quem é Deus, como age Deus, qual a natureza de Deus. Estudar Deus pelas suas características, reconhecendo em primeiríssimo lugar a nossa impotência, a nossa incapacidade de dar conta de uma realidade tão profunda, tão universal, é fundamental. Sem essa humildade, buscaremos ser donos da verdade, estabeleceremos guerras com outros donos da verdade e nos distanciaremos da sua natureza profunda. Enquanto as religiões e os religiosos se pretenderem possuir a exclusividade de Deus, se idolatrando como se pudessem dar conta da divindade em toda a sua característica, religiosos e religiões se distanciarão cada vez mais do Criador. Exatamente pela definição dada por Jesus através do apóstolo João. Deus é amor. Compreendendo a nossa humildade, compreendendo basicamente essa essência, essa natureza mais íntima de Deus, teremos alcançado o limite da nossa compreensão. Mas um limite fundamental, porque é pela humildade e para o amor que toda a trajetória da criatura se estabelece. Não é? Muito interessante isso. Continua na resposta número 15, o Espírito da Verdade nos dizendo o seguinte: essa procura não tornaria os homens melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque eles acreditariam saber quando na realidade nada sabem. Exatamente o que a gente vinha falando, não é? Os encarnados deveriam deixar de lado essas buscas inúteis. Existem outras coisas muito mais importantes para eles, para que eles possam evoluir. Deveriam estudar as suas próprias imperfeições. É o autoconhecimento novamente.
o nosso mote, o nosso princípio orientador, o eixo através do qual estamos discutindo e estudando o Livro dos Espíritos. Deveriam estudar as suas próprias imperfeições a fim de livrarem-se delas. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Se uma religião não nos torna melhores, é uma árvore estéril. Isso lhe será muito mais útil, o autoconhecimento para o autoaperfeiçoamento, do que quererem penetrar o que é impenetrável. Maravilhoso, não é? A questão número 15 diz assim: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os orbes do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? O homem, responde o Espírito da Verdade, não podendo tornar-se Deus, quer, pelo menos, ser uma parte dele. É uma contradição que vem carregando a humanidade há muito tempo. No Antigo Testamento, na mitologia grega, por toda parte, o homem, os sacerdotes, as religiões misturaram o Criador com a criatura. Ao invés de divinizar a criatura, que é a missão fundamental, o sentido da vida, expandindo o nosso amor, expandindo a nossa fraternidade, do amor a nós como ao outro, amai-vos, amai o próximo como a si mesmo, mas no sentido do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o todo sobre todas as partes. Já fica claro aí o sentido dado por Jesus. Porque precisamos sim amar todas as partes, todas as criaturas, todas as parcelas. Mas precisamos amar o todo para acima de tudo. Não é interessante? A questão 16 vem complementar. Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Não existindo vazio ou o nada, em parte alguma, Deus também está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? A razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina, que foi a argumentação trazida na questão número 14, que fala: se Deus está em tudo que foi criado, Ele está na consequência, não é a causa das coisas, mas é o conjunto das consequências. É um absurdo. Deus seria a criatura da criatura. Como assim? Não é verdade? E o comentário de Kardec vai nessa linha. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado da suprema inteligência, seria numa escala maior o que somos numa escala menor. Como a matéria se transforma sem parar, e se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e a todas as necessidades próprias da humanidade. Ainda assim, faltaria a ele
um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Porque é lei da matéria que tudo se transforma. Tudo que é material se transforma. Não podemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem, com isso, rebaixá-lo em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, diz Kardec, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. Claro que não. Claro que as coisas são diferentes. A inteligência de Deus se revela em suas obras, diz Kardec. Assim como a de um pintor em seus quadros. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu. Preciosa explicação, vocês não acham? Que coisa. Então, aqui vemos uma antiga doutrina sendo superada pelo raciocínio lógico de Kardec. Uma teologia mais avançada fala sim que o Criador está na criatura, mas não apenas. Ele é imanente a tudo que existe, mas ele é também transcendente. A revelação dos Espíritos fala que o princípio espiritual, que é a essência de Deus, Jesus disse que um dia Deus seria cultuado em espírito e verdade. A verdade de Deus é a verdade espiritual. Que o princípio espiritual, ele está contido no átomo. Ele está lá, em potencial, em rudimentos, no próprio átomo, assim como uma árvore está dentro da semente. Claro que a árvore é a árvore e a semente é a semente, mas em essência, compreendendo o processo, um anjo, o espírito mais elevado da terra, Jesus, já foi um dia átomo, matéria, passando depois de diferentes estágios, o último deles o cristal, passando ao reino vegetal e avançando no reino vegetal, os últimos deles as grandes árvores, avança depois para o reino animal. E avançando para o reino animal, nas criaturas animais mais inteligentes, mais solidárias, como os golfinhos, as espécies mais elevadas dos mamíferos, um dia o princípio espiritual atinge a condição humana. Assim como um dia o princípio que eclodiu em inteligência, em compaixão, em fraternidade na criatura humana, um dia se divinizará pela fraternidade universal, pelo amor incondicional, na figura do arcanjo
Essa é a nossa trajetória. Deus realmente está em toda a criação, do átomo ao arcanjo. Mas está também para além disso tudo. Deus é o mar que gera toda a água, toda a umidade do planeta, mas Deus existe em si mesmo, como o mar existe em si mesmo. O pintor, na comparação de Kardec, se exprime, se realiza, se caracteriza por todos os quadros. Sim, um pintor, pode-se dizer, está em todos os quadros, em todas as suas obras. Mas, evidentemente, o pintor transcende, além de ser imanente a todas as suas obras, ele transcende a todas elas. Ele é muito maior que todas as suas obras. E assim é com Deus também. Nós temos dentro de nós as supremas inteligências, a infinitude, a imutabilidade, o espírito, que é imaterial, todo o poder, toda a bondade, toda a justiça. Sem dúvida, trazemos isso dentro de nós, mas em potencial. Um dia realizaremos o Deus em nós como a semente realizará a árvore que habita dentro dela. Então, sim, plenos em nossos potenciais, seremos co-criadores com o Criador. Seremos deuses na nossa escala, como anunciou o profeta e como repetiu Jesus. Vós sois deuses. E através de João, e Deus é amor. É o limite, é o universo até o qual nós conseguimos avançar para Deus. Pensemos a respeito disso, meu amigo, minha amiga, porque estudar Deus é estudar a nós mesmos, como nós vimos aqui. Vimos evoluindo do átomo ao arcanjo. Um dia, todos nós avançaremos para sermos co-criadores de mundos, de criaturas. Um dia todos chegaremos a isso. Jesus anunciou essa característica humana, dizendo que nós somos deuses, que faríamos tudo o que ele fez e mais, que o Pai cria e trabalha até hoje e ele trabalha também. E lá, no Evangelho de João, o evangelista nos traz a contemplação da criação da terra, dizendo que no início era o Verbo. Depois o Verbo se fez luz. Testemunhando o que a revelação dos Espíritos atesta, que Jesus está na terra, criando as diversas condições, trazendo espíritos, corpos, criando vida desde o início. Jesus é o co-criador. Apesar de não ser Deus, ele é co-criador porque expressa, traz dentro de si a divindade em realidade máxima. Somos nós. Imaginemos a nossa trajetória toda do átomo, um dia alcançando o amor sublime, incondicional, de Deus exemplificado, trazido, demonstrado e ensinado por Jesus Cristo. Muito bom.
que todos nós sejamos capazes de contemplar a nossa trajetória dessa maneira tão linda, dentro mesmo de nós. Então cumprimentamos aqui nossas amigas Sayonara Angélica, Rosângela Ramalho, Esther Ponzoni, Andréa Salvatore, Gugu Souza. Muito bom que estamos aqui, uma pena que tenhamos tido uma interrupção na conexão, mas externamos uma parte do raciocínio dentro do Facebook e agora convidaremos os amigos do Facebook a entrar no nosso canal e contemplarem, estudarem esse estudo até onde nós conseguimos avançar. Um grande abraço a todos, um prazer estarmos juntos e que até amanhã possamos avançar um pouquinho mais na compreensão da divindade. Tarefa fantástica, aventura máxima da criatura, o estudo do infinito, da eternidade do Criador. Um grande abraço, até a próxima.